Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, aqui é o professor Gabriel Rabelo quem fala, sou criador do Contabilidade Facilitada Educacional e também sócio do Contabilidade Facilitada Assessoria. Nesse vídeo de hoje a gente vai explicar para você como fazer a declaração de imposto de renda quando nós estamos falando de Uber e motoristas de aplicativo e taxistas. Quer aprender? Então fica com a gente depois da vinheta. Bom, vamos lá pessoal, então aqui é um tema bastante interessante. Hoje a gente vai falar sobre como fazer a declaração de imposto de renda de Uber. Mas Gabriel, eu sou Uber, sou motorista de aplicativo, sou taxista e não entendo absolutamente nada sobre declaração de imposto de renda. Cara, você quer ajuda para fazer a sua declaração de imposto de renda? Você pode contar com a nossa assessoria. O link da nossa assessoria está aqui na descrição do vídeo, também fixado aqui no comentário. Se você tiver alguma dúvida, cara, pode mandar que a nossa equipe vai responder. Ah, Gabriel, eu não quero fazer imposto de renda com vocês, mas eu quero aprender tudo sobre imposto de renda. Então nós temos o curso IRPF de AZ, um curso que vai te ensinar do absoluto zero até o mais avançado quando nós estamos falando de imposto de renda, e pode ter certeza que é uma solução ideal para você que quer captar diversos entre os 34 milhões de brasileiros que terão de fazer IRPF. Agora, sem enrolação, vamos lá. Vamos para a nossa tela, vamos ver o que a gente precisa sobre Uber e imposto de renda. Partiu para a tela. A primeira coisa que você precisa saber quando a gente está falando de declaração de Uber e imposto de renda, pessoal, é que o simples fato de você ser Uber não obriga você a declarar imposto de renda, tá? Então, o imposto de renda, ele é um imposto que incide sobre renda. Existem algumas regras que podem fazer com que você declare ou não imposto de renda. O simples fato de você ser Uber não faz com que você tenha que obrigatoriamente declarar imposto de renda. Você pode ser obrigado, mas por outros motivos. E você não sabe quais são esses motivos? Então vamos dar uma olhadinha aqui na tela, tá? A primeira coisa que você precisa saber é se perguntar se você, como Uber, você está atuando como pessoa física, tá? Você na pessoa física no seu próprio CPF, ou se você fez um microempreendedor individual, que nesse caso é um chamado MEI. Não é mesmo? Você conhece o MEI, certo? MEI é o microempreendedor individual. O MEI é outra conversa. Então, se você é Uber e trabalha através de um MEI, você tem que aprender a fazer a declaração de imposto de renda de MEI e não de Uber. Porque MEI é uma pessoa jurídica. Eu, Gabriel, sou um CPF, eu estou aqui de carne e osso, uma pessoa física. MEI é uma pessoa jurídica. Então, pessoa física é uma coisa, pessoa jurídica é outra. Se você é Uber, mas trabalha através de MEI, então você precisa ver qual a situação que vai ser feita para a tributação do MEI. Esse é o primeiro ponto, tá? Esse é o primeiro ponto. Qual a tributação do MEI e não do Uber? Porque nesse caso a gente está falando de uma pessoa jurídica e aí você vai ter a distribuição de lucros, é outra conversa. Agora, se você é Uber e trabalha através da pessoa física, aí sim esse vídeo ele vai ser mais útil. Por quê? Porque, o que eu falei, ninguém é obrigado a entregar imposto de renda apenas pelo fato de ser Uber. Mas quando que você está obrigado a entregar imposto de renda? Existem diversas regras e eu vou trazer aqui as principais para vocês, tá? Então você vai ter que pegar o total de rendimentos que você teve ao longo do ano e ver se eles ultrapassam R$ 28.559,70. Então, todas as pessoas que receberam rendimentos de corrida de Uber, ou se você mesmo recebeu um aluguel, ou se você recebeu de outro emprego que você tem, e somando deu mais do que R$ 28.559,70, você vai ser obrigado a fazer a declaração de imposto de renda. Então, veja que não tem nada a ver com o fato de você ser Uber. Então, você vai ter que pegar todos os seus rendimentos e somar. E a partir do momento que você conseguiu somar, e passou de R$ 28.559,70, aí você tem que fazer a declaração de imposto de renda. Ou se você recebeu rendimentos isentos ou tributados exclusivamente na fonte de montante superior a 40 mil. O que é um rendimento isento? É um rendimento, às vezes, que você recebeu de FGTS, às vezes você recebeu uma indenização por acidente de trabalho, você recebeu um rendimento relativo a seguro. Tem uma série de rendimentos que são considerados isentos. E se esses rendimentos passaram de 40 mil, aí você vai ser obrigado a entregar também a declaração de imposto de renda. Veja que não tem nada a ver com o fato de ser ou não Uber. Ou se você fez operações em bolsa de valores. Se você operou em bolsa de valores R$1 que seja, você já está obrigado a fazer declaração de imposto de renda.
Fez a operação em bolsa de valor, cara, comprou uma ação, né? Tem lá a Maxi Renda Fixa lá, MXRF, acho que é um fundo imobiliário que custa nem... Não, vamos pegar Americanas, né? Que deve estar custando, sei lá, 3, 4 reais uma ação da Americanas agora. A Magalu nem sei, até menos, eu acho. Você comprou uma ação da Americanas, tá? A Amer 3F, você já está obrigado a fazer a declaração do imposto de renda. Não tem escapatória, tá? Ou se você tem bens que você pagou mais de 300 mil reais por esses bens. Se você tem bens de valores superiores a 300 mil reais, você também está obrigado a fazer a declaração de imposto de renda, tá? Sendo Uber, beleza? Mas vejam que o critério não foi você ser Uber. Outro ponto, como que eu vou conseguir saber o quanto que eu recebi com o Uber? Antigamente, a Uber nem fornecia isso direito, mas agora, a partir de 2022, né? Vejam que tem aqui, ó, em 2022, a Uber, no quarto parágrafo, a Uber lançou um novo recurso que exibe um demonstrativo de ganhos com a plataforma, que pode ser acessado pelo portal do parceiro, drivers.uber.com, no campo resumo fiscal. Também é possível acessar pelo aplicativo da Uber Driver, né, seguindo o caminho conta, informações fiscais, resumos fiscais. Então, nesse campo, você vai conseguir saber o quanto você recebeu no total da Uber. Então, se você olhou ali, passou de 28.559,70, opa, é um indicativo de que você pode ter que fazer o imposto de renda. Por que pode? Porque existem outras regras que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Então, como é que funciona, pessoal? Quando nós estamos falando de motoristas de táxi, motorista de aplicativo e assim por diante, apenas 60% dos rendimentos eles são considerados tributáveis. Como assim, Gabriel? Funciona da seguinte forma. Você vai pegar o total de ganhos que você teve lá na Uber, tá? Então, vamos supor, você ganhou, deixa eu botar aqui um Word só para você entender. Você ganhou ali 30 mil reais naquele ano, tá? 30 mil na Uber. Então, apenas 60% disso é considerado tributável. Ou seja, 30 mil vezes 60% vai dar 18 mil. Esses 18 mil, eles não ultrapassam 28.559,70. Então, vejam que você não vai estar obrigado a fazer a declaração do imposto de renda. Opa, agora, e 40%, portanto, que aqui vão ser 12 mil, são considerados rendimentos isentos, tá? Então, 60% dos rendimentos de Uber são tributáveis e 40% são considerados isentos. Você vai lá na Uber, pega o total que você recebeu, multiplica por 60%. Se passou 28.559,70, você vai ter que fazer declaração de imposto de renda. Se não passou, a não ser que você esteja por outro motivo, como operou em bolsa e assim por diante, tá? Então, essa é a regra. Então, como é que funciona isso? Na prática, funciona assim, tá? Você pega o total dos rendimentos que você tem recebidos pela Uber lá no site, vai tirar 40%, né? E tem mais algumas deduções mensais que são permitidas. Isso vai te dar um valor de rendimentos tributáveis. É só isso, Gabriel, só isso. Então, vamos supor que determinada pessoa está trabalhando como Uber e recebeu... Uber, isso vale para motorista de aplicativo de modo geral, tá? Recebeu 50 mil reais durante o ano de 2022. Então, 60% disso é considerado rendimento tributável. Então, aqui 5 vezes 6, 30 mil reais é um rendimento tributável. Passou nesse caso de 28.559,70? Passou. A pessoa está obrigada a entregar imposto de renda? Tá. E 40% vai ser considerada um rendimento isento, tá? Passou dos 40 mil considerado isento? Não, não passou. Mas como passou dos 28.559,70 tributável, vai ter que entregar imposto de renda, tá? Então é assim que funciona. Pega o total dos rendimentos, 60% é tributável. Se der maior que 28.559,70, tem que entregar imposto de renda. Fora os outros requisitos. Gabriel, mas vamos supor, eu recebi 18 mil de rendimentos tributáveis como Uber, tá? E recebi 12 mil reais, por exemplo, de aluguel, que é um rendimento tributável.
Nesse caso, né, o que acontece? Como você já tinha 18 mil da Uber e você também recebeu mais 12 mil, quando você somar os seus rendimentos tributáveis, você vai ter 30 mil reais de rendimento tributável, que passa 28.559,70, você está obrigado a entregar a declaração de imposto de renda. Conseguiu entender? Então essa é a lógica. Mas Gabriel, eu trabalho com o Uber, trabalho como motorista de aplicativo, eu posso deduzir gastos com combustíveis, IPVA e assim por diante? A resposta é não. Você não pode deduzir essas despesas, tá? Por quê? Porque você já tem esse benefício de tributar apenas 60% do que você recebe, tá? Então, se você recebeu 100, o que a legislação fala? Olha, 40 você já está isento, você não vai precisar pagar imposto de renda sobre isso. Em contrapartida, você não pode tirar os gastos com IPVA, você não pode tirar os gastos com combustível, você não pode tirar os gastos com internet, não pode tirar também os gastos com a taxa da Uber ou aluguel de veículos e assim por diante. Você vai simplesmente pegar o total de rendimentos, aplicar 60% e ver se vai dar mais do que 28.559,70 por ano. Se deu, você vai ter que entregar a declaração de imposto de renda. Mas é só isso, Gabriel? Não. Existe uma outra regra que é a seguinte: você precisa verificar ainda se você está obrigado a fazer a declaração do Carnê-Leão, tá? O que é o Carnê-Leão? Carnê-Leão é uma obrigação mensal para quem recebe rendimentos superiores a R$ 1.903,98 por mês de rendimentos tributáveis. Então, se você é motorista Uber, aplicativo, 99, taxista, e recebeu mais do que R$ 1.903,98 de rendimentos tributáveis, você precisa fazer o Carnê-Leão mensalmente. Todo mês você precisa prestar contas com o fisco. Se os seus 60% deu menor do que isso, aí você está dispensado dessa obrigação. Mas se deu mais do que 1.903,98, mas vejam que isso é os 60%. Então funciona da seguinte forma: vamos supor que eu tive um rendimento mensal, olha só, de 5 mil, tá? Então 60% disso aqui vai dar quanto? 3 mil, tá? 3 mil dá maior do que 1.903,98 por mês? Sim, estou obrigado a fazer o Carnê-Leão. 40% vai dar 2 mil, 2 mil é um rendimento isento, tá? Isso aqui vai ser o rendimento tributável, beleza? Então é assim que funciona. Pegou o seu rendimento, aplicou 60%, deu mais do que 1.903,98? Vai ter que fazer o Carnê-Leão. Eu tive um rendimento de 3 mil nesse mês. Quanto que vai dar os 60%? Vai dar R$ 1.800 de rendimento tributável. É maior do que 1.903,98? Não. Tá? Então você vai ter que fazer o Carnê-Leão naquele mês? Não. E aí o 40% vai dar 1.200. Beleza? Então vejam que são duas regras. Uma é para a declaração do imposto de renda, outra é para o Carnê-Leão mensal. Gabriel, mas eu deveria então... E aí você vai ter que fazer essa apuração mês a mês, tá? Eu deveria ter feito um Carnê-Leão mensal em 2022 e não fiz. Aí, né, a assessoria contábil, ela tem que e voltar lá e apurar, fazer mês a mês o Carnê-Leão, gerar para pagamento, porque se você fizer direto na declaração de imposto de renda, você vai levar multa, tá? Então são duas regras. Primeira, estou obrigado a declarar imposto de renda, é uma. Tive mais de rendimentos tributáveis superiores a R$ 1.903,98 por mês, eu sou obrigado a fazer o Carnê-Leão. Mas Gabriel, como que eu vou fazer o Carnê-Leão? Então vi que eu tenho rendimentos maiores do que R$ 1.903,98 por mês. Como que eu faço o Carnê-Leão, Gabriel? Você vai vir aqui, vai vir em ECAC aqui, né? Vai procurar o ECAC, vai precisar de um código de acesso lá do Gov, preferencialmente faz um upgrade para os níveis prata e ouro, tá? E aí você vai vir aqui, declarações e demonstrativos. Em declarações e demonstrativos, você vem aqui em acessar Carnê-Leão.
A partir do momento que você acessou o Carnê-Leão, você vai fazer todo um processo de configurar, de fazer a identificação do contribuinte, que é tudo com base no que a pessoa faz, vai colocar todos os dados e assim por diante, data de nascimento, ocupação principal, vai identificar, tá? Basicamente, como é que funciona? Então, naquele mês que você teve rendimentos superiores a R$ 1.903,98, você vai ter que vir aqui, vai ter que fazer um pagamento mês a mês. Cara, é isso. Então vamos colocar aqui 2022, por exemplo. Então você vai vir aqui, você vai colocar, por exemplo, ó, um rendimento. Então eu sou motorista de aplicativo. Eu vou inserir um rendimento, ó, motorista e condutor de transporte passageiro, trabalho não assalariado. Eu vou colocar aqui que eu recebi isso em 1º de fevereiro de 2022, tá? Foi recebido de uma pessoa física, o titular e o CPF não foi informado. Eu não sei de quem que eu recebi isso, a Uber não é. Diferentemente de advogados, médicos, que tem que informar CPF por CPF, Uber não precisa. Então você vai vir aqui, vai colocar o total dos rendimentos tributáveis. Então vamos colocar que foi 3.000 no caso. E aí você vai incluir esse rendimento. Tá? Então você vai incluir aqui e você vai fazer isso mês a mês, tá? Se você fez pagamentos, então por exemplo, eu tenho um pagamento de previdência oficial, tá? Então eu paguei aqui relativo ao mês de fevereiro. Cadê? Resultado, aqui, pagamento. Eu coloquei aqui, ó, previdência oficial no mês de fevereiro, relativo ao mês de fevereiro, aqui 1/2, vamos colocar. Tá? Eu paguei um valor de R$200. Tem alguns gastos que podem ser deduzidos aqui. Previdência oficial, às vezes se você tem filhos, que são os dependentes e assim por diante. Então você vai incluir aqui esse pagamento, tá? Lembrando que combustíveis, essas coisas, você não vai poder abater aqui. Esses gastos aqui não vão ser dedutíveis no caso do autônomo, beleza? Aí você vai vir aqui no caso do motorista de aplicativo, demonstrativo, e aqui vai ter, ó, por exemplo, fevereiro, você tem aqui um trabalho não assalariado no valor de 3.000 e você vai ter aqui uma dedução de 200. Então a sua base de cálculo, que é o valor sobre o qual vai incidir o imposto, vai dar 3.000 menos 200, a base de cálculo é 2.800, o que vai dar um imposto devido de R$ 67,00 naquele mês. Então você vai ter que vir aqui, imprimir o DARF, não vou fazer aqui porque senão vai gerar um imposto aí no meu CPF, mas basicamente é isso, beleza, pessoal? Então espero que tenha ficado claro para vocês como é feito o cálculo do imposto de renda de motoristas de aplicativos, taxistas e demais, beleza? Além disso, né, só para finalizar, aqui ó, antes que eu me esqueça, você ainda tem o programa de imposto de renda, o programa anual, tá? No programa anual, você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui, né? Você vai colocar aqui. Então, uma vez que você está obrigado, você vai colocar, vai ter que preencher todas essas informações, quando for o caso. Você vai ter que preencher todas as informações, mais os rendimentos relativos ao motorista de aplicativo, você vem aqui em rendimento recebido de pessoa física. Se você fez o Carnê-Leão, mensalmente, você pode vir aqui e importar os dados do Carnê-Leão diretamente, tá? Você pode importar que já vai preencher aqui automaticamente. Caso você não tenha sido obrigado a fazer o Carnê-Leão, porque deu menos do que 1.903,98, você pode vir aqui, por exemplo, ó, janeiro. Você vai colocar que é motorista de aplicativo. Vai colocar o CPF, ó, CPF não informado. Vamos colocar que eu recebi R$1.000. Então você vai aqui e coloca um OK. E aí vai aparecendo, tá? Vai aparecer aqui o quanto você... É que eu já tinha colocado um outro aqui de R$1.000 em uma simulação. Então você colocou R$1.000 aqui e assim por diante, tá? Quando que você pode preencher direto aqui? Quando você recebeu rendimentos tributáveis menores do que R$ 1.903,98 por mês. Se você preencheu o Carnê-Leão, você pode importar aqui que todas as informações já vão ser puxadas aí para o seu imposto de renda, beleza? Então basicamente é isso aqui, você vai vir nessa ficha aqui para informar. Tá? Então isso aqui você vai informar os 60% dos rendimentos tributáveis. Mas e os outros 40%, Gabriel? Não preciso informar? Aí você vai vir aqui, rendimentos isentos, e aí você vai escolher aqui, ó,
40% da prestação de serviços de transporte de passageiro. Então você vem aqui, vai escolher isso aqui e vai informar o quanto que equivale aqueles 40%. Ah, você recebeu 30 mil, 20 mil no ano, 30 mil tributável, 20 mil isento. Você vai colocar aqui que esse rendimento de 20 mil recebido ao longo do ano, ele é um rendimento isento, tá bom? Basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham aprendido então como fazer a declaração de um motorista de passageiro. Espero que tenham gostado. E lembrando também que se você precisar de ajuda com o seu imposto de renda, nossa assessoria, daqui a pouquinho ela já vai estar com as vagas meio que saturadas aí, né? Porque a gente tem uma quantidade limitada de declarações que a gente vai fazer. Se você quiser, é só clicar aqui no link da descrição. E se quiser conhecer um pouquinho mais do nosso curso CRPF de AZ, mais de 25 horas de aula, o link também está aqui na descrição. Um abraço, pessoal, fiquem com Deus e até a próxima.